Deus afasta de nós a tristeza. A tristeza que nos impede de sorrir para retribuir os sorrisos que recebemos. A que não nos deixa ver o lado bom dos outros, nem corresponder à bondade deles. A que nos impede de olhar adiante com a força da esperança. A que nos tolhe os passos, o progresso, e nos prende às coisas sem valor. Entregamos a Ti, Senhor, neste instante, o nosso coração, para que nele ponhas alegria, uma alegria vibrante, tocante, completa, que nossa mente, corpo, nervos, ossos e células se preencham de uma vibração Tua, que intensa, corrija maus vendedores e seja estímulo ao progresso. De posse dessa vibração, dessa bênção, entramos num processo de uma transformação que nos conduz às realizações positivas, às firmes esperanças, das quais resulta uma alegria permanente. Obrigada, Deus, muito obrigada. Falar nossa vida, Maria Lúcia. Boa tarde a todos. E nós estejamos sentindo a paz e a harmonia como forma de um abraço bem grande, dado a todos nós e entre nós também. Estejamos todos sendo abraçados e nos abraçando. Na tarde de hoje, como todo este mês, nós vamos falar sobre a importância da evangelização infanto-juvenil. Mês de aniversário da nossa casa, e nós queremos, que essa nossa casa perdure por muitos e muitos anos. Então vamos preparar desde pequeninos aqueles que vão nos suceder daqui no tempo. Quando nascem os nossos filhos, netos ou bisnetos, para muitos de nós, nós achamos as crianças mais maravilhosas do mundo, mais inteligentes, mais bonitas, maravilhosas. Não tem mais o que a gente pensar nelas. E nós exageramos nos meninos, porque eles são frágeis. Então nós queremos cuidar, conservar, e nos orgulhamos muito deles. Não pode aparecer na frente deles um teclado, até um controle remoto, porque o dedinho vai certinho no botãozinho para apertar. Teclado de computador ou daqueles telefones agora, o dedinho vai ali. E se aquele teclado, aquele computador tem aquela tela de toque, a mãozinha passa ali. Parece que nascem sabendo. É óbvio, né? Nós sabemos que as crianças estão nascendo mais evoluídas. Os espíritos estão nascendo mais evoluídos. Mas se estão nascendo mais evoluídos, a gente pensa, o que a gente vai fazer por eles, então? Sabem mais do que nós? Nós não vamos precisar mais fazer nada. Muito nos enganamos se pensamos nisso. Precisamos, sim, cuidar das nossas crianças, encaminhá-las para o bem. É responsabilidade nossa. Não só precisamos, nós devemos fazer isso. Já imaginaram se nascesse na nossa casa um Einstein, um Da Vinci ou um Beethoven? Se nós soubéssemos, ficaríamos de braços cruzados, desalentados, indiferentes. O que nós íamos fazer com esses espíritos tão inteligentes das outras vidas? Mas no instante em que eles nascem, eles precisam sim ser encaminhados para que possam desenvolver aquele corpo frágil que eles receberam dos pais. Ninguém nasce sabendo. Está tudo guardado lá no seu arquivo mental. Mas ninguém nasce sabendo matemática, por exemplo. Pode ter sido um Pitágoras na outra vida. Mas ele não nasce sabendo. Ele precisa ser encaminhado, ele precisa ser orientado. E esses espíritos que nascem,
muitas vezes, eles trazem, além desses pendores, dessas coisas maravilhosas que eles já sabem fazer, eles trazem também alguns efeitos. Se estão reencarnando, como nós, são espíritos ainda, têm alguma coisa para aprender nesta terra. E nós precisamos orientá-los quanto, às vezes, à agressividade, à vaidade, porque eles ficam muito vaidosos quando nós começamos a elogiar demais. Isto é um risco que nós corremos. Há também ao desleixo, à preguiça, né? Quem que não tem um filho adolescente que já encontrou aquele quarto virado, de pernas para o ar, parece que passou um furacão. Isso tudo faz parte da educação. E não só a educação cotidiana, mas também a educação espiritual. Porque, embora esses espíritos venham com um grande acervo intelectual, nós sabemos que a evolução moral é mais lenta, é mais vagarosa. E se um espírito que nasce intelectualmente muito bem evoluído, muito bom, ele pode moralmente precisar de muita ajuda ainda para poder ter uma evolução completa. E esse auxílio se dá através dos pais, que são os responsáveis por aquela vida. Porque Deus nos legou aquela criança, frágil ainda, para que nós pudéssemos orientar. E se quando chegarmos a prestar contas, formos perguntados: o que fizeste do filho que eu te dei, capítulo 14 e 9 do Evangelho segundo o Espiritismo? E se nós não fizermos nada, o castigo que nós vamos ter é encontrar esse espírito próximo a espíritos imperfeitos, sofrendo. Isso vai nos fazer sofrer muito. Agora, se nós fizermos tudo o que tinha ao nosso alcance, bom, pelo menos o remorso nós não vamos ter. Nós vamos ter um alento de que, provavelmente, ele foi orientado, não aceitou, mas uma próxima encarnação, uma próxima oportunidade, nós vamos recebê-lo com muito amor e sem o remorso. E teremos nova chance para orientá-lo. Ora, então o que devemos fazer com estes filhos? Será que devemos encaminhá-los para uma determinada religião? Ou uma crença qualquer? Ou devemos deixá-lo para que ele escolha quando cresça alguma coisa? Não falamos nada sobre isso. Não vamos falar em Deus para os nossos filhos? Mesmo pequenininhos, nós não vamos orientá-lo de que existe uma força maior, uma inteligência suprema que cuida de nós, que nos orienta. Eles vão ficar perdidos se nós não falarmos isso. Conhecemos uma menina, há um tempo atrás, uns 15 ou 16 anos, que era uma menina muito inteligente. Nós demos aula particular para ela. Embora ela se interessasse por ciências humanas, ela me fazia perguntas de matemática que alunos meus, que estavam fazendo cursos de exatas, nunca tinham pensado em me fazer esse tipo de pergunta. Ela era extremamente inteligente e culta, ela gostava muito de ler. Uma vez, os pais eram ateus, detalhe importante. Então, com certeza ela nunca tinha tido uma experiência em casa de uma religiosidade. Uma vez foi dado a ela, emprestado, um livro espírita, um romance espírita. Quem de nós não começou a se interessar pelo espiritismo lendo um romance, né? Não é o ideal. O ideal é que a gente estude as obras básicas. Mas lá, no primeiro passo, lemos um romance e pensamos: epa, peraí, vamos pensar nisso. Porque os romances, às vezes, trazem muito ensinamento sobre a doutrina. E foi emprestado para ela um romance. E ela, como gostava muito de ler, vinha de ônibus, de Rio Grande, disse que começou a ler aquele romance. E aqueles tormentos que ela trazia dentro de si, que ela não sabia porquê, começaram a ser revelados para ela naquele livro. E ela chorava dentro do ônibus com vergonha dos outros. Mas a emoção foi tão grande, porque as respostas estavam ali. O que aconteceu com ela depois, nós não sabemos. Sabemos que ela já fez até doutorado, mas quanto à religiosidade não sei.
Mas vejam bem, de quanto tormento os pais poderiam ter furtado essa menina. Uma menina maravilhosa, que com certeza, no íntimo, lá no seu consciente ou no seu inconsciente, já estavam gravados todos aqueles ensinamentos. E aquilo estava faltando dentro dela. Tinha uma lacuna, tinha um vazio, que ela não sabia o que era. E que naquele romance ela achou. Ela descobriu. Ora, vamos colocar os nossos filhos a ter uma determinada crença. Para nós que somos espíritas, e sabemos que o espiritismo nos deu respostas lógicas, é uma doutrina raciocinada. Nós acreditamos, sabendo por que acreditamos. Claro, vamos colocar os nossos filhos no centro espírita. Já foi dito aqui que nós temos um grupo de evangelização infanto-juvenil, sexta-feira, às 20 horas. E que os pais, em paralelo, têm uma turma para adultos que podem ficar estudando enquanto os filhos estão ali. Se nós colocarmos os nossos filhos, primeiro dando exemplo em casa, apresentando Deus a eles, e a partir dos 5 anos, que podem vir para cá estudar, eles já vão ter os ensinamentos morais que o Espiritismo traz. Gradativamente isto entra nos seus espírito, no seu íntimo. E eles vão ser pessoas melhores, com certeza. Temos experiência, né? Que já colocamos alguns aqui para estudar, e depois ele não quis mais voltar, mas ele acredita. Lá no íntimo ele segue essa doutrina. Ele sabe que existe. Isso é muito bom para um pai. É muito bom para uma mãe. É muito bom ver os seus filhos encaminhados, porque se nós não encaminharmos nossos filhos, não dermos exemplo, não ensinarmos, provavelmente nós vamos ter consequências muito lamentáveis mesmo, até trágicas. Porque nós estamos vendo o dia a dia que acontece. Quantos jovens estão perdidos? Quantos adultos estão simplesmente ignorando o seu próximo? Não existe nenhum amor, parece, dentro de certas criaturas. Este amor só vai acontecer dentro de nós quando tivermos reacendido esta chama que todos nós temos. E precisamos também, quando crianças, além de corrigi-los, auxiliar-nos para que aquelas boas aptidões que eles trazem sejam reativadas. O Einstein na matemática, na física, ele vai precisar de um estímulo para isso. Né? O Beethoven na música vai precisar de um estímulo para isso. O espírito vai precisar de um estímulo para ser uma pessoa melhor, para ser mais amigo, para viver uma vida mais saudável, para sermos mais felizes, todos nós. E quanto à juventude, como já falamos, nós encontramos neste livro, Conversa Fraterna, de Divaldo Pereira Franco, que ele responde perguntas no Conselho Federativo Nacional, 13 de novembro de 1999, não esqueci da data, e algumas perguntas que ele responde para os... ele responde a perguntas para os representantes federativos estaduais. Tem a ver com o nosso assunto. Uma pergunta feita a ele, não vou ler toda, mas pergunta de da época. Como você vê a integração do jovem no centro espírita quanto ao jovem? E ele responde, como fundamental. Somente integrando-se ao centro espírita é que ele pode dar continuidade aos nossos trabalhos. Por mais larga que seja a nossa vida física, e a dele está com 88, um momento se apresenta no qual deixaremos a carcaça e teremos, antes, que cuidar dos continuadores. Se eles não conviverem com o trabalho de nós adultos, não poderão dar continuidade ao nosso labor. Então, os nossos jovens
precisam ser encaminhados também dentro da doutrina, para que a nossa casa espírita, para que todas as casas espíritas que existem, não só a nossa, não vamos ser preconceituosos, também não vamos ser tão querendo que só a nossa seja verdadeira, todas tenham seguidores, e que a sociedade possa ser melhor. Quanto à sociedade ser melhor, uma outra pergunta, o assessor do Rio de Janeiro falou para o Divaldo, perguntou o que ele achava da educação, se a educação poderia modificar o mundo, capaz de modificar a sociedade, que o Paulo Freire falou isso. E o Kardec, na questão 685 do Livro dos Espíritos, ele diz que esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral, que pode modificar a sociedade. Não só a educação intelectual, mas também a educação moral. Bem, a história é meio longa, eu vou tentar lembrar, vamos ver. Divaldo, então, dá um exemplo de um menino que ele não tem lá em Salvador. Se vocês tiverem uma oportunidade de ver no Fantástico, quando o Divaldo se deixou entrevistar e psicografar, foi muito bonito. Depois a gente pode olhar também no Google, sabe? Tudo assim, no máximo. Agora estou aprendendo a esse. Então, a Mansão do Caminho é uma obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção. Ali, naquela Mansão do Caminho, é uma verdadeira cidade espetacular. Pareceu um fantástico, nós vimos, é muito bonito. Ela tem ruas, tem casas, tem hospital, tem padaria, onde as crianças aprendem, os jovens, uma profissão. É uma cidade. E ali, naquele lugar, as crianças e adolescentes são educadas segundo a filosofia espírita cristã. Não que ele exija que sejam espíritas os pais. Crianças que estão em condições subhumanas, muitos pais que eram de outras religiões, pediam até para o Divaldo levar os seus filhos para lá para serem educados, porque eles não tinham condições de alimentados. É uma sociedade filantrópica. Tá? Então, neste lugar, o Divaldo recebe crianças de várias religiões, mas sempre educando dentro da filosofia espírita cristã. Bem, ele conta um caso de um menino que aos 4 anos, ele tem as casas lares, onde ele coloca as crianças, os órfãos. Esse ele era órfão, no caso, morava lá. A tia daquela casa onde ele estava chegou desesperada para o Divaldo. Divaldo, eu não quero mais esse menino. Ele fez uma faquinha, que ele pegou de uma braçadeira do barril, que amolou bem o cimento, e ela perguntou o que era, ele disse que era para matar ela, com 4 anos. Ela não queria mais ele lá com ela. O Divaldo, com aquele jeito de pegou a criança, perguntou por aqui, ele disse que queria sangrar alguém. Olha as reminiscências de uma outra encarnação. Né? Aí o Divaldo disse, bom, vamos fazer assim. Não, a gente não deve matar ninguém, porque Deus não nos mata, Deus nos ajuda. E tal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu guardar essa faquinha, eu guardo essa faquinha comigo. Se tu tiver algum problema, tu vem falar comigo, dependendo do caso, a gente vê o que faz. Aí o menino entregou a faquinha. Bom, passou para o outro lado, eram 10. Tá? À medida que ele ia passando para os outros lados, ele ia criando novas armas. O Divaldo, no fim, tinha 32 facas guardadas, no menino que ele tinha feito, 2 revólveres que ele fez com um cano, e desmanchava a bombinha, fazia pólvora, e uma espingarda, que ele não explicou como ele fez, mas a criança tinha um arsenal. E o Divaldo ia guardando, e conversando, e sempre transmitindo a filosofia espírita para ele, do perdão, do amor, do carinho. Até que ele passou pela última casa, a 10ª, não tinha mais onde botar. As tias não queriam mais, estavam com medo do menino. E ele tinha 12 anos. Aí o Divaldo resolveu fazer um tratamento de choque, como ele diz. Chamou o menino e disse assim, olha, meu filho, ele chama de filho todos que estão lá. Tu vais ter que ir embora, não vais poder morar mais aqui. Ele ficou apavorado, ele tinha 12 anos, mas Divaldo, não tenho ninguém, para onde é que eu vou para a rua?
E se tu matar todas as tias, quem vai ficar órfão sou eu. Não vou ter mais ninguém para me ajudar. O menino com 12 anos ainda ficou bem apavorado. Ai, tio, mas o que eu faço? Então não tem ninguém, onde é que eu vou? E se eu me arrepender? Aí eu falo, bom, se tu te arrepender é diferente. Mas tu vai ter que conquistar as tias novamente, porque está todo mundo chateado contigo, ficaram muito magoadas. Aí o Divaldo falou com uma tia primeiro, né? Queria pedir perdão, ele disse que ia se arrepender. E a tia disse, Divaldo, de novo aquele menino, ele vai me matar. O Divaldo mexendo com ela e disse, minha filha, pensa no lado bom. Se tu morrer, tu vai pro céu, porque tu é a vítima. Ela riu também com ele, mas aceitou o menino com 12 anos. E ele se corrigiu. Ele viveu até os 18 anos nessa casa lá. Quando chegou aos 18 anos, ele foi procurar o Divaldo e disse, tio, eu quero me emancipar. Emancipar é quando eles saem da casa lá, da mansão Carinho. Aí o Divaldo diz ali que ele emancipa os jovens com 19, 20, 21 anos. Já acho que dependendo do grau de maturidade. Aí eles vão para um local, ainda supervisionado, fora da mansão, e dependendo, se der tudo certo, eles saem para a vida, uma profissão, ou retornam, né, se houver algum problema. Mas aquele menino com 18 anos, o Divaldo disse, não dá, meu filho. Você não tem ainda maturidade para isso. Mas eu quero viver a minha própria experiência, as minhas próprias experiências. O Divaldo ficou pensando e disse, bom, então tá, mas com duas condições. A primeira, se tu tiver vontade de matar alguém, vem aqui e me mata primeiro. Mas tio, como é que eu vou lhe matar? Senhor, porque eu falhei. Eu sou responsável por ti. Então, não mata ninguém antes de me matar. Se tiver vontade de matar alguém, vem e me mata. Não, isso eu nunca vou fazer de bom, não vai matar ninguém mesmo, porque você não vai me matar primeiro a mim. E a segunda é que se tu cometeres um erro, a primeira pessoa que tem que saber disso sou eu. E o menino saiu da casa. Ficou um tempo em Salvador, depois foi para o Rio de Janeiro, onde vai ao sono, e perdeu o contato com ele. Um dia, 12 anos depois, o menino deveria estar com 30, suas contas foi o filho. Eu fico imaginando o que acontece, né? 12 anos depois, ele foi receber o título de cidadão em Campinas, na Câmara dos Vereadores. Quando ele chegou lá, um dos vereadores disse, Divaldo, nós temos um presente para ti maravilhoso. E ele ficou assim, como é que ele sabe que eu vou gostar do presente, né? Aí, os outros vereadores saíram e buscaram e trouxeram um rapaz. Ele, na hora que ele olhou, ele disse, é o meu filho, fulano. Aí, só que ele disse, meu filho estava fantasiado, né? Com barbas, óculos, uma roupa extravagante, mas era o meu filho, fulano. Aí, quando ele chegou lá, tem uma parte que vocês viram, quando ele chegou para o Divaldo, ele trouxe um quadro de presente para o Divaldo. Era um retrato do Divaldo. O Divaldo olhou, disse, não era a figura dele, mas ele disse assim, meu filho, você captou a minha alma. Ele disse, pois é, tio. Depois de viver 18 anos com o senhor, eu aprendi a ser fotógrafo. Eu conheci o senhor e aprendi a ser fotógrafo. E agora eu sou um fotógrafo de almas. Aí ele era um artista famoso na época. Ele estava se dando muito bem. Uma parte aqui que é muito interessante do diálogo. Aí o Divaldo perguntou para ele, depois de conversas e abraços, meu filho, você conseguiu triunfar e ainda pensa em matar? Não, senhor. Tudo isso para confirmar o valor da educação moral, a tese de Kardec. E ele me explicou. Não, senhor. O senhor sabe, eu sou de pele escura. E por incrível que pareça, em determinadas áreas há preconceitos. Eu sempre tive um trabalho de arte muito bom. E os marchands sempre me colocaram em uma situação negativa. Me exploraram. E houve momentos em que eu quis matar alguns. Quando eu me amei, lembrei-me do rosto do Senhor. Antes de matar alguém, venha e mate-me, porque eu sou responsável por você. Eu não posso ter criado alguém que vai matar um ser que me ajudou. Eu não tinha coragem
como eu podia fazer isso? Se eu matasse alguém, estaria matando o Senhor. Então o Senhor me levou um tormento. Aí o Divaldo fala, eu não, meu filho. É sua consciência. A doutrina de Jesus. Aquilo que você ouviu em nossa casa, o perdão. Se as pessoas não entendem, o problema é delas. Não é seu. Então, nós vamos conseguir sobreviver, graças a Deus. E apenas... Aí ele conclui dizendo que a educação moral, essa educação, é que tem a ver com o ser integral, não apenas com os hábitos sociais e com as convenções. Por isso que essa educação, conforme afirma o codificador, que foi excelente educador, vai mudar a sociedade. É isso que nós precisamos fazer. Começar, não desanimar. Nossos filhos são inteligentes, são lindos, são os filhotinhos mais lindos da floresta, mas eles precisam ser encaminhados. Nós precisamos colocar dentro deles a sementinha do amor, a sementinha da crença, da religiosidade, de uma filosofia cristã que só leva para o bem. Esta sementinha, se for bem adubada, ela vai brotar e vai dar bons frutos. Mesmo que às vezes pareça que ele não está indo bem pelo caminho que nós queríamos, mas um dia ela vai dar bons frutos. Como este menino aqui, como esse rapaz, este homem, esse artista, foi colocada a semente de Valdo do Povo, que é o melhor do povo, mas também nós vivemos em menor escala na nossa família, com os nossos netos, filhos, netos, bisnetos, todos que pudermos, nossos alunos, como alunos, vamos falar sobre isso, né? Falar sobre Deus, sobre a doutrina, é muito bom. Deus nos ilumine, que nós possamos fazer isso cada vez que tivermos uma oportunidade. Nós seremos seres mais felizes e o nosso mundo vai ser mais feliz no futuro. Temos que crer nisso. Temos que colocar toda a nossa energia nisto, pensando que o nosso futuro é melhor, que embora esteja acontecendo coisas terríveis neste mundo, ele vai melhorar, porque nós temos que evoluir. Isto é necessário. E com essa evolução, encontre os nossos filhos, as nossas crianças de hoje, preparados para amar mais, para ser mais do que ter. Muito importante isso que nós vamos colocar nas mentes das nossas crianças. Que Deus nos abençoe e que nós consigamos tudo isso. Agora, então, depois dessa exposição maravilhosa, vamos fazer um agradecimento. E todos os nomezinhos das pessoas que foram colocadas aqui nas urnas, tantos encarnados quanto desencarnados. Se por acaso alguém esqueceu, não teve tempo de fazer, mentalize que a oração e a prece vai ter o mesmo significado. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante,
pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz que nos enriqueces a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. E que assim